Salmos 11:3 diz o seguinte: quando os fundamentos estão sendo atacados, o que pode fazer o justo? Eu assisti um documentário chamado Fundamentos da Fé, que mostrou uma realidade assim, chocante. Como que os fundamentos da autoridade da palavra de Deus têm sido atacados no Ocidente. E ele estava falando, né, que como que os ateus de antigamente, eles apenas não acreditavam em Deus. E os ateus de hoje, eles não só não acreditam, como eles querem impedir os cristãos de falar. E aí eles estão dominando a cultura, mesmo eles sendo a minoria, porque no Ocidente a maioria é cristã. E mesmo eles sendo a minoria, eles dominam, eles influenciam a cultura, as escolas, eles conseguiram fazer com que todo o sistema fosse ateu como eles são, apesar de eles serem a minoria. E aí esse documentário leva a essa reflexão. Por quê? Por que o povo de Deus não está fazendo nada? O que está acontecendo com o povo de Deus? Que a gente não influencia mais nada. A gente não influencia a cultura, a gente não influencia a educação, a gente não está influenciando mais nada. O que está acontecendo? E isso leva a uma consequência desastrosa, que é essa consequência de estarmos sendo atacados no nosso fundamento. E aí ele vai explicar por quê. O fundamento da nossa fé está em Gênesis. Os ateus, eles sabem que atacando esse fundamento que é de Gênesis, ou seja, ensinando o oposto do que está em Gênesis, ensinando que aquilo ali que está em Gênesis é uma mentira, que a verdade é a teoria da evolução, que não tem nada a ver, que não existiu dilúvio. Quando eles atacam essa base, eles comprometem todo o evangelho, toda a Bíblia. E eu achei muito bacana porque esse documentário ele mostra claramente o quão a gente precisa defender, reforçar o nosso fundamento, porque tudo nosso está baseado ali, nas leis de Deus, na moralidade. Se Deus não existe, tudo é permitido. Eu achei muito bacana. Recomendo que vocês assistam até o final. Vale muito a pena. Outra coisa interessante que esse documentário ensinou foi o que significa a palavra ciência. Ciência significa conhecimento. Mas aí o que começaram a fazer? Os livros de biologia da escola pública começou a dizer o seguinte, que na ciência você tem que buscar causas naturais para fenômenos naturais. Explicações sobrenaturais de eventos naturais estão simplesmente fora dos limites da ciência. Isso é uma citação de um livro de biologia. Mas quem decidiu isso? Os ateus. Esse livro didático ele está promovendo a religião do ateísmo. Entendeu? O que eles precisam entender é que eles estão tirando a religião cristã, eles estão tirando Deus para colocar uma outra religião, que é a religião do ateísmo. Porque eles dependem dessa premissa que eles criaram. Por quê? Que eu não posso usar explicações sobrenaturais, entendeu? O secular, ele não é neutro. Ele faz parecer que é neutro, mas ele não é neutro, gente. Não existe neutralidade. Então, quando eles quiseram separar o Estado da religião, proibir de usar a Bíblia para explicar a criação, para defender o aborto, e nós concordamos com isso, eles impuseram a religião do ateísmo. Eu achei fantástica essa explicação, porque o sistema educacional, ele tinha uma base que começava com a palavra de Deus. A escola, ela, principalmente lá nos Estados Unidos, né, que esse documentário, ele se baseia lá nos Estados Unidos. Então, tudo lá, a Constituição, todas as leis, elas são baseadas na Bíblia. E aí, o que aconteceu? Essa minoria ateísta começou a chegar no poder e começou a tirar isso. Não, gente, por quê? Não vamos tirar Deus, vamos tirar a Bíblia. Se você menciona Deus, é religioso. Se não menciona, é neutro. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, quem não está comigo está contra mim. Então, eles não tiraram a religião da escola pública, eles substituíram pelo naturalismo e pelo ateísmo. E aí vem, né, o nosso versículo, Salmos 11:3. Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada. A gente não vai poder fazer mais nada. A gente precisa reconstruir esse fundamento que foi perdido. Que fundamento é esse? O fundamento da autoridade da palavra de Deus. Outra questão interessante que esse documentário aborda é quando Jesus fala em Mateus 19 o seguinte. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? O que é isso? O que ele está falando? Ele está ensinando uma doutrina do casamento que é baseada em Gênesis de 1 a 11. Eles formam uma só carne porque a mulher veio do homem. Se a mulher tivesse vindo do macaco,
todo o casamento cai por terra, a doutrina do casamento cai por terra, e não é isso que Jesus nos ensinou. Você destrói toda a base do casamento ao acreditar na teoria da evolução. Então, toda a doutrina bíblica, direta ou indiretamente, ela é baseada em Gênesis de 1 a 11, é fundamental. Porque Jesus morreu na cruz, porque há pecado, porque há morte, porque temos uma semana de 7 dias, porque precisamos de um novo céu e nova terra, porque temos que usar roupas. Tudo isso vem, essas explicações começam lá em Gênesis de 1 a 11. Não importa o que você acredita sobre Gênesis? Claro que importa. Se é milhões de anos ou não, importa. Por que você vai acreditar que um peixe engoliu um homem, que Jesus andou sobre as águas, tantos outros milagres? Por que você vai acreditar neles e não vai acreditar em Gênesis de 1 a 11 do jeito que está? Entendeu? O que aconteceu foi que a gente, até os cristãos, começaram a flexibilizar demais. Então vem esses secularistas, descobrem uma coisinha, falam alguma coisa, e aí você vai achar que você tem que reinterpretar a Bíblia? Não, a gente não tem que reinterpretar nada, gente. O que a gente tem que entender é o seguinte: os ateus, eles não querem Deus. Então a hipótese de Deus, ela é inaceitável. Ele não pode existir. Por quê? Não é porque eles não conseguem acreditar, porque eles não querem, eles têm que ter provas. Não é isso. É porque eles realmente não querem Deus. Eles não querem ter uma vida com regras, uma vida guiada por Deus. Eles querem ser o Deus deles, eles querem fazer o que eles querem. Então, essa é a premissa. A premissa deles é não acreditar em Deus, porque eles não querem Deus. E aí, eles começam a tentar buscar explicações para a realidade que eles estão vendo. Então, por exemplo, eles não vão aceitar a explicação do dilúvio, que vieram, né, os tsunamis, as ondas foram depositando camadas e camadas de terra, e aí por isso que a gente tem os fósseis, por isso que a gente tem montanhas que são assim, né, bem chapadinhas, assim, uma em cima da outra. Eles não vão aceitar essa explicação. Por quê? Porque eles rejeitam Deus. Eles não querem essa explicação. É só por isso. E aí eles vão criar a teoria de que milhões de anos se passaram para que acontecesse aquilo. Então não importa o que você apresente para eles, eles simplesmente não querem acreditar. Não são pessoas honestas, que estão abertas, com a mente aberta para debater, para entender o outro lado e buscar evidências. Não. Simplesmente eles não querem isso, eles só querem inventar uma explicação plausível minimamente para justificar a sua ideia, a sua crença de que Deus não existe e que eles podem fazer o que eles querem. Agora, o problema é a gente querer pegar uma afirmação deles, vamos supor então essa do milhões de anos, e reinterpretar a Bíblia. Porque quando a gente faz isso, nós estamos atacando os nossos próprios fundamentos. A gente está ajudando o diabo nessa tarefa. Porque eu não posso pegar essa afirmação que eles criaram por não acreditarem em Deus e querer reinterpretar a Bíblia. Não posso fazer isso, porque aí eu estou abrindo uma brecha, eu estou abrindo uma porta para que outras coisas também sejam reinterpretadas. Então existem apenas duas religiões. A que começa com a palavra de Deus e a que começa com a palavra do homem. A gente precisa lidar com as questões atuais de forma fundamental. E a gente precisa restaurar esse fundamento em casa e na igreja. Por quê? Se eles querem moralidade, a moralidade ela é cristã. Eles precisam aceitar o cristianismo. Se eles querem o cristianismo, eles precisam aceitar a palavra de Deus. Se eles querem aceitar a palavra de Deus, eles precisam aceitar Gênesis de 1 a 11. A questão é fundamental, a gente precisa resgatar a autoridade da palavra de Deus, restaurando esses fundamentos, mostrando para os jovens que isso é a verdade, dando a eles base argumentativa, evidências científicas, mostrando que eles não são menos inteligentes, bobos, por acreditar nisso. Na verdade, a gente precisa levar essa verdade, a gente precisa defender essa verdade, porque só a verdade vai libertar esse povo da escuridão. Então, recomendo demais esse documentário Fundamentos da Fé, disponível na Eden Plus. Se você ainda não é assinante, assina, vale muito a pena. Tem muitos outros legais, você vai se surpreender. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, comenta aqui o que você mais amou desse vídeo e se inscreve, porque assim a gente pode se ver no próximo vídeo. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.